Imagine uma menina de 6 anos caminhando sozinha pelas ruas com 6 enormes pastores alemães. Mas o que parecia perigoso escondia um segredo profundo. Quem é Sophia Bennet? E por que toda uma cidade se dividiu por causa dela? Uma história de coragem, mistério e redenção começa agora. Willow Creek sempre foi um lugar tranquilo. Casas de madeira com jardins bem cuidados, ruas estreitas cercadas por árvores centenárias e vizinhos que se conheciam pelo primeiro nome. Era difícil algo surpreender os moradores daquela pequena cidade no interior. Difícil, até que ela apareceu. Naquela manhã fria de outono, os sinos da padaria de Mr. Harris soaram como de costume, mas foi outra coisa que chamou a atenção dos clientes sentados no terraço. Uma garotinha caminhava pela rua principal. Ela tinha cabelos castanho claros, lisos, que batiam nos ombros. Usava um vestido simples, meias grossas e um gorro de lã branca. Mas o que mais impressionava eram os 6 enormes pastores alemães ao seu redor, andando perfeitamente alinhados, como se soubessem exatamente o que fazer. Alguns pararam o que estavam fazendo só para observar. Outros pegaram seus celulares e tiraram fotos discretas. Ninguém sabia muito sobre ela, além do que diziam por aí. Seu nome era Sophia Bennet. E mesmo tão pequena, parecia ter um controle absoluto sobre aqueles cães gigantescos. Margaret Collins estava entre os observadores. Sentada em seu banco favorito na praça, ela segurava uma xícara de chá quando viu Sophia pela primeira vez. Margaret era professora aposentada, conhecida pela postura firme e pelo senso aguçado de responsabilidade. Ficou imóvel, os olhos acompanhando a menina cruzar a rua com os pastores alemães, sem sequer olhar para os lados. Foi nesse momento que a inquietação de Margaret nasceu. Quem deixaria uma criança tão nova andar sozinha pela cidade? E com cães tão grandes, e se algo acontecesse? Não demorou para Margaret começar a fazer perguntas. Primeiro para Mrs. Whitmore, dona da floricultura, depois para Tom, o carteiro, que sempre sabia de tudo. Aos poucos foi montando o quebra-cabeça da história de Sophia. 2 anos antes, um acidente abalou a comunidade. O barco dos Bennet afundou durante uma pescaria no lago Windermere, numa manhã de tempestade repentina. Os pais de Sophia, Daniel e Emily não sobreviveram. Mas de algum modo a menina foi encontrada agarrada à coleira de Rocky, um dos pastores alemães da família, que a manteve à tona até o resgate chegar. Tinha 4 anos na época. Desde então, disseram, Sophia mal falava. Evitava contato visual. Assustava-se facilmente e parecia viver num mundo à parte. Os médicos diziam que ela havia desenvolvido uma ansiedade social severa e apresentava características autistas. Depois do acidente, ela foi morar com seus avós, Richard e Helen Bennet, no velho casarão no alto da colina. O que poucos sabiam era que Daniel e Emily haviam treinado aqueles cães desde filhotes. Eram pastores alemães de trabalho. Cães de terapia, de assistência e até de alerta médico. Cada um deles sabia exatamente o que fazer em situações de emergência. E agora eram eles que cuidavam de Sophia, tanto quanto ela cuidava deles. Margaret, no entanto, não se sentia convencida. Não podia ignorar o desconforto que crescia cada vez que via aquela menina atravessando a ponte sozinha, ou parando na mercearia para comprar leite, com os cães parados em silêncio, formando um escudo ao seu redor. Aos olhos de muitos, era uma cena bonita, mas para Margaret parecia perigoso. E se um dos cães perdesse o controle? E se alguém se assustasse e provocasse uma reação inesperada? Quem protegeria Sophia? Naquela noite, Margaret ficou sentada à mesa da cozinha, olhando a luz fraca do abajur refletida no chá de camomila. Ela não queria ser vista como alguém intrometida, mas em seu íntimo acreditava que precisava agir. Uma menina de 6 anos não deveria carregar tamanha responsabilidade. Algo estava errado, e se ninguém mais fosse fazer alguma coisa, então ela faria. Enquanto isso, na casa no alto da colina, Sophia estava sentada no tapete da sala com Rocky deitado ao seu lado. Ela passava os dedos lentamente pelo pelo macio do cão, o olhar distante. A TV estava ligada num volume baixo,
transmitindo um programa qualquer. O avô mexia no fogão e a avó lia um livro perto da lareira. Era uma rotina silenciosa, mas segura. E para Sofia aquilo bastava. Os cães eram seu porto seguro. Eles entendiam seus silêncios, protegiam seus passos e sentiam suas emoções antes mesmo que ela conseguisse expressá-las. Mas o mundo lá fora começava a observar. E nem todos viam as coisas da mesma forma. Nas semanas que se seguiram, as caminhadas de Sofia pela cidade se tornaram mais frequentes. Aos poucos, ela passou a explorar outros cantos de Willow Creek. No começo, ficava apenas nos arredores da praça principal, onde as lojas eram conhecidas e as pessoas também. Depois começou a subir a Rua do Carvalho, atravessar o campo perto da igreja e até se aproximar do cais, onde o lago Windermere reluzia sob o sol. Os 6 pastores alemães iam com ela para todo lugar. Rocky liderava o grupo, com seu passo firme e atento. Ao lado dele, Luna e Bolt caminhavam lado a lado. Os outros, Max, Bella e Duke, completavam o círculo ao redor da menina. Nunca latiam, nunca puxavam as guias. Paravam quando ela parava. Avançavam quando ela avançava. Muitos achavam aquilo quase hipnotizante. Alguns moradores começaram a ver em Sofia uma espécie de milagre silencioso. Mrs. Whitmore, a dona da floricultura, dizia que era uma lição de força. Essa menina enfrentou algo que destruiria qualquer um de nós. Repetia com os olhos marejados, enquanto montava buquês de girassóis. Tom, o carteiro, sempre fazia questão de entregar suas cartas quando a via sentada em frente à biblioteca, lendo com Rocky deitado a seus pés. Ela tem mais coragem do que muita gente grande, dizia, com um sorriso orgulhoso. Mas nem todos se sentiam assim. Margaret Collins observava de longe, cada vez mais inquieta. Ela via riscos onde outros enxergavam beleza. Para Margaret, era inaceitável que uma criança tão pequena carregasse o peso de sua própria segurança, mesmo com 6 cães treinados ao lado. Ela começou a conversar com vizinhos, a escrever bilhetes educados e, em pouco tempo, montou o que chamou de Iniciativa de Proteção à Infância de Willow Creek. No começo, parecia um gesto de preocupação legítima. Um grupo de mães se reuniu com ela na biblioteca da escola. Fizeram listas, anotaram horários e pensaram em maneiras de oferecer ajuda aos avós de Sofia. Mas logo, as conversas mudaram de tom. Alguns diziam que os Bennets estavam sendo negligentes, outros que Sofia precisava de avaliação médica urgente. Margaret escreveu uma carta ao conselho da cidade solicitando uma análise formal da situação. Em poucos dias, a história de Sofia extrapolou os limites de Willow Creek. Um repórter local escreveu um artigo chamado A Menina e os 6 Cães, com fotos de Sofia caminhando pela praça. O texto falava da menina como um enigma e questionava: ela é uma criança excepcional ou uma tragédia anunciada? O artigo viralizou e logo repórteres de fora começaram a chegar. Equipes de televisão estacionavam suas vans ao lado do correio. As câmeras filmavam discretamente quando Sofia passava, como se ela fosse uma espécie de fenômeno a ser decifrado. Uma manhã, ao chegar à mercearia com seus cães, a menina foi surpreendida por uma repórter que se ajoelhou para tentar fazer perguntas. Sofia parou, puxou o gorro mais para baixo e Rocky se colocou imediatamente entre ela e a mulher. O olhar do cão foi suficiente para que todos dessem um passo atrás. Margaret, ao ver a cena na TV, sentiu-se ainda mais justificada. Isso não é vida para uma criança, disse a repórter de um programa estadual. Ela precisa de proteção, de acompanhamento profissional. Esses cães não podem substituir uma família, uma escola, um ambiente seguro. O debate tomou conta da cidade. Alguns moradores organizaram vigílias de apoio à família Bennett, acendendo velas em frente à casa deles. Outros assinaram a petição de Margaret, pedindo que o conselho tutelar interviesse. As conversas nas padarias, nas filas do mercado, nos bancos da praça, giravam sempre em torno da mesma pergunta: Sofia está segura ou está em perigo? As autoridades não tiveram escolha. O caso de Sofia entrou na pauta do Departamento de Bem-Estar Infantil do Condado. Uma equipe de assistentes sociais foi enviada a Willow Creek para conversar com os avós da menina,
com vizinhos, professores e médicos. Avaliaram a situação com cuidado. Visitavam a casa dos Bennets quase diariamente. Observavam Sophia interagir, com os cães anotavam cada detalhe. Helen Bennett, a avó de Sophia, recebeu as visitas com calma, mas seu olhar carregava um cansaço profundo. Daniel e Emily treinaram esses cães com amor e rigor, dizia ela. Eles não são apenas nossos cães, são nossa família, e agora são a âncora da Sophia. Os assistentes viram o quarto de Sophia, simples, cheio de livros e desenhos, feitos à mão. Viram como os cães se deitavam perto dela à noite, como Rocky sempre a alertava se algo a incomodava. Richard Bennett, o avô, mostrava os certificados de treinamento dos pastores alemães, as carteiras de vacinação em dia e os registros veterinários impecáveis. Mas o clima na cidade já não era mais o mesmo. Havia uma linha invisível que dividia as pessoas entre os que acreditavam que Sophia estava exatamente onde deveria estar e os que achavam que alguém precisava tirá-la daquela situação antes que algo pior acontecesse. Enquanto isso, Sophia seguia seus passos calmos pelas ruas que conhecia. Não entendia por que alguns passavam por ela com sorrisos, enquanto outros a olhavam com pena ou até com medo. Mas ela sabia que com Rocky, Luna, Bolt, Max, Bella e Duke estava segura. O mundo lá fora estava em alvoroço, mas no pequeno universo que existia entre ela e seus cães, tudo ainda fazia sentido. A chegada dos especialistas trouxe uma nova onda de expectativa para Willow Creek. Psicólogos, veterinários, terapeutas comportamentais e adestradores renomados começaram a avaliar a relação de Sophia com seus cães. Eles vinham de cidades maiores, carregando pastas, pranchetas e olhares analíticos. Não era mais uma discussão entre vizinhos preocupados. Agora, parecia uma investigação científica. As visitas eram metódicas. Durante dias, os especialistas observaram Sophia em diferentes situações. Caminhando pelas trilhas da cidade, indo até a mercearia, brincando no jardim com Rocky e os outros pastores alemães. Ela não falava com eles, mas também não demonstrava desconforto. Pelo contrário, parecia entender exatamente o que era esperado de si. Quando se sentava na varanda para desenhar, Max deitava ao seu lado. Quando ia até o galpão pegar lenha, para o avô, Bolt caminhava junto, atento a cada movimento. O mais impressionante era Rocky. O pastor alemão de pelagem dourada e olhar sereno estava sempre um passo à frente dos demais. Certo dia, enquanto os avós de Sophia conversavam com um dos assistentes sociais, Helen Bennett empalideceu de repente. Rocky, que estava deitado calmamente sob a mesa, levantou-se num salto. Sem emitir um único som, ele correu até a avó e tocou delicadamente o focinho em seu joelho. Richard, o avô, entendeu na hora. Puxou do bolso um pequeno dispositivo e mediu o açúcar no sangue de Helen. A glicemia havia despencado. O especialista que acompanhava a cena fez anotações imediatas. Depois explicou aos presentes que Rocky possuía um treinamento raro. Ele podia detectar quedas nos níveis de glicose no sangue da avó de Sophia antes mesmo dos sintomas aparecerem. Era, sem dúvida, um cão de alerta médico. Com o passar das semanas, outros episódios começaram a vir à tona. Pessoas que antes hesitavam em falar agora dividiam suas experiências. O pastor da igreja contou que viu, com seus próprios olhos, um dos cães puxar Sophia para longe da rua, segundos antes de um caminhão desgovernado passar. E então veio a história que mais chamou a atenção. 3 meses antes, Sophia e os cães haviam desaparecido por algumas horas. Os avós ficaram preocupados, mas ela voltou ilesa antes do anoitecer. Até então, achavam que havia apenas se distraído no bosque, mas um grupo de escoteiros revelou outra versão. Segundo eles, Sophia estava na trilha da falésia perto do penhasco, quando o terreno cedeu. Rocky, percebendo o risco, havia saltado sobre ela, empurrando-a para longe da borda. A marca das patas dele e as marcas no chão foram registradas em fotos pelos escoteiros. Foi Rocky quem evitou uma tragédia. Com tantos relatos, o caso ganhou novos contornos. Não era mais uma simples questão de segurança. Agora, havia uma discussão jurídica e ética em curso.
O conselho tutelar decidiu levar a questão ao tribunal. O juiz precisaria determinar se Sofia poderia continuar sob os cuidados dos avós, auxiliada pelos cães, ou se medidas mais severas seriam necessárias. A audiência foi marcada para uma terça-feira chuvosa. O salão da corte estava lotado. De um lado, Margaret Collins, com um semblante tenso, sentada ao lado de seu advogado. Do outro, os avós de Sofia, com Rocky deitado aos pés de Helen, seus olhos atentos e calmos. Durante horas, testemunhas deram seus depoimentos. Margaret falou com convicção. Admitiu que sua preocupação nascia de um profundo senso de responsabilidade. Eu vi o que aconteceu com aquela família, disse. Vi o barco virar naquele dia. Sua voz vacilou por um instante. E não fiz nada. Agora, não posso ficar parada de novo. Os especialistas também depuseram. Relataram os níveis avançados de treinamento dos cães, principalmente de Rocky. Explicaram o vínculo emocional e funcional que existia entre Sofia e os pastores alemães. Não era apenas companhia, era segurança real, monitoramento de saúde e apoio emocional. Mas foi no final da audiência que algo inesperado aconteceu. O juiz, olhando diretamente para Sofia, perguntou se ela gostaria de dizer alguma coisa. Houve um longo silêncio. Todos na sala prenderam a respiração. Pela primeira vez, Sofia tirou o gorro da cabeça. Seus olhos castanhos procuraram Rocky, que se levantou e tocou o focinho em sua mão. Então, ela falou. A voz era baixa. Mas, Clara, Rocky me salvou. Ele puxou meu colete quando caí na água. Eu não sabia nadar. Papai e mamãe não voltaram, mas ele ficou comigo. O silêncio na sala era absoluto. Alguns olhos marejaram. Sofia continuou olhando para o juiz, depois para Margaret. Eles são minha casa. Sem eles, eu fico sozinha. Margaret baixou os olhos. As mãos, que antes seguravam firme a caneta, começaram a tremer. De repente, ela se levantou. Eu estava lá, disse a voz embargada. Quando o barco virou, eu estava na margem. Eu vi o barco virar e não fiz nada. Eu podia ter feito alguma coisa. Eu podia ter ajudado. O juiz pediu silêncio, mas Margaret já havia largado a caneta. Foi até o advogado, sussurrou. Algo, e ele se levantou, anunciando. Minha cliente deseja retirar a petição. No final daquele dia, a chuva parou. Sofia saiu da corte segurando a guia de Rocky. Margaret a observava de longe. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre de algo que carregava sem perceber, a culpa. Ela sabia que não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse ajudar a construir um futuro diferente para aquela menina e para si mesma. O tempo passou mais calmo depois do julgamento. Willow Creek parecia, enfim, respirar em paz. O burburinho nas padarias e nas calçadas deu lugar a um silêncio respeitoso. Alguns moradores passaram a acenar quando viam Sofia caminhar com seus cães. Outros ainda mantinham distância, mas já não havia mais aquele ar de julgamento pairando no ar. Sofia seguia com sua rotina ao lado dos avós e dos pastores alemães. Rocky, como sempre, andava próximo dela. Era um vínculo que ninguém mais entendia por completo, mas que todos agora respeitavam. Helen e Richard também pareciam mais tranquilos. As visitas do conselho tutelar se tornaram esporádicas e a família passou a focar no bem-estar da menina. Foi nesse clima que surgiu a proposta da terapeuta ocupacional, doutora Alice Monroe. Ela sugeriu um novo tipo de terapia para Sofia. Encontros ao ar livre, em meio à natureza, para que a menina desenvolvesse autonomia, equilíbrio emocional e confiança em ambientes variados. As sessões aconteceriam na Trilha dos Cedros, uma área segura e bem conhecida dos moradores. Vamos devagar, disse a doutora, sorrindo ao ver Sofia acariciar Rocky com calma. E os cães podem ir com ela, claro. A primeira sessão foi simples. Caminharam juntas, colheram folhas secas, ouviram os sons do bosque. Sofia manteve Rocky sempre ao seu lado. Era ele quem tomava a dianteira nas trilhas, enquanto os outros pastores alemães vinham logo atrás. A menina não dizia nada, mas suas mãos firmes segurando a guia falavam por si. Foi na terceira sessão que tudo aconteceu. O dia estava nublado quando partiram para a trilha.
A chuva da noite anterior deixara o terreno um pouco úmido, mas a doutora assegurou que o caminho era seguro. Sofia parecia bem, andando com mais confiança, observando cada detalhe das árvores. Rocky caminhava atento, de orelhas erguidas. Em um momento de distração, a terapeuta parou para ajustar a mochila, pedindo que Sofia e Rocky aguardassem. Sofia, no entanto, deu mais alguns passos à frente, atraída por um pequeno esquilo que corria entre os arbustos. Foi quando o chão cedeu. Era um ponto frágil do terreno, uma área de terra solta que parecia firme à primeira vista. O deslizamento foi rápido, quase sem som. Em segundos, Sofia estava desequilibrada, caindo junto com a terra que se desprendia da encosta. Mas Rocky já estava em ação. Ele pulou para a frente, cravou as patas na terra firme e segurou a menina pela gola do casaco com os dentes, puxando-a para trás com força surpreendente. A terapeuta, em choque, correu até elas. Quando chegou, viu Rocky com o corpo arqueado, as patas traseiras enterradas na lama, segurando Sofia com toda a força que tinha. O deslizamento terminou alguns metros abaixo, em um amontoado de pedras. "Meu Deus!", murmurou Alice, ajudando a menina a se levantar, o coração batendo descompassado. Sofia ficou em silêncio, o rosto pálido, mas seus olhos estavam fixos nos de Rocky. Ele a havia salvo de novo. Apesar de não ter havido ferimentos, a terapeuta seguiu o protocolo e reportou o incidente. O problema foi que, ao descrever os fatos para as autoridades, surgiram mal-entendidos. No relatório inicial, usaram a expressão ataque físico controlado, referindo-se ao momento em que Rocky agarrou a menina pela gola. As palavras geraram preocupação. Em menos de 24 horas, uma nova investigação foi aberta. Rocky foi temporariamente afastado e levado para avaliação em um centro especializado em comportamento animal. Sofia não entendeu de imediato o que estava acontecendo. Quando os agentes chegaram à casa dos Bennett, ela simplesmente abraçou Rocky e se recusou a soltá-lo. Foi Richard quem precisou intervir, convencendo a menina a permitir que o levassem. "É só por pouco tempo", disse ele, a voz embargada. "Eles só querem ter certeza de que o Rocky está bem." Ela assentiu, mas seus olhos, vermelhos de choro, não se desviaram do carro que levava o cão embora. Os dias seguintes foram de tensão. A terapeuta se sentia responsável e foi pessoalmente até o centro de avaliação. Levou consigo a câmera que havia usado para registrar a sessão como parte dos relatórios médicos. O vídeo mostrava claramente o que havia acontecido. Rocky não atacara Sofia. Ele a salvara. O laudo final foi emitido em poucos dias. Rocky não só estava completamente apto, como demonstrava habilidades avançadas de cão de serviço. O vídeo se espalhou entre os especialistas. A forma como o pastor alemão avaliara o risco, decidira agir e salvar a menina, era exemplar. Não havia dúvida. Rocky não era apenas um cão de companhia. Era um cão de serviço reconhecido oficialmente, com direito a certificados que garantiriam sua permanência ao lado de Sofia em qualquer circunstância. No dia em que Rocky voltou para casa, Sofia ficou à espera no portão. Ela não disse uma palavra. Apenas ajoelhou-se quando ele saiu do carro e segurou seu rosto com as duas mãos pequenas. Rocky respondeu como sempre, com um leve toque do focinho em sua testa. Foi nesse momento que Margaret Collins decidiu agir de maneira diferente. Ela observava tudo à distância, sem saber como consertar o que havia feito ou dito no passado. Mas então procurou Helen Bennett e pediu para conversar. "Eu não posso mudar o que fiz", disse Margaret, "mas quero ajudar agora. Quero fazer algo por ela, por eles." Helen ficou em silêncio por um tempo. Depois, simplesmente assentiu. Não havia mais espaço para ressentimento. Margaret usou suas conexões e contatos antigos para criar um fundo educacional em nome de Sofia. Chamou de Horizonte Bennett. O objetivo era garantir que Sofia pudesse ter acesso a terapias, escolas, com estrutura especializada e, futuramente, formação profissional. O fundo também ofereceria suporte a outras crianças com condições semelhantes às de Sofia. Na inauguração oficial do projeto, Margaret leu um pequeno discurso. "Quando enfrentamos nossas falhas e nossos erros,
Não há como voltar atrás, disse ela, mas sempre há como caminhar para frente. Sofia não estava presente na cerimônia, mas recebeu um novo estojo de desenho, presente de Margaret. Dentro havia uma pequena carta escrita à mão. Você não precisa me perdoar, Sofia, mas eu quero ajudar você a voar. Naquela noite, Sofia desenhou uma menina e 6 cães correndo livres por um campo aberto, com o céu azul infinito acima deles. E pela primeira vez, ela sorriu. 2 anos se passaram desde o incidente na trilha dos cedros. Muita coisa havia mudado em Willow Creek, não só para Sophia Bennet, mas para toda a comunidade. A menina de cabelos castanhos, antes vista com desconfiança e temor por muitos, agora caminhava com segurança e serenidade ao lado de seus pastores alemães, com Rock à frente, liderando como sempre. Aos 8 anos, Sofia já não se escondia, tanto atrás dos cães, embora eles estivessem sempre por perto. Sua presença ainda era silenciosa, mas havia algo diferente no jeito como olhava as pessoas nos olhos, como aceitava um sorriso ou um aceno sem se encolher. A mudança fora lenta e construída com pequenos passos, cada um deles guiado, não apenas pelo amor dos avós, mas pela lealdade incondicional de seus cães. Inspirada pela própria experiência, Sofia começou a trabalhar em algo novo. Com a ajuda de Helen, Richard e de especialistas que haviam acompanhado seu caso, ela criou um programa pioneiro de terapia assistida por animais. Chamou-o de Laços Vivos. A proposta era simples: usar a conexão entre humanos e animais para ajudar crianças e adolescentes que, como ela, haviam enfrentado traumas profundos e tinham dificuldade em se comunicar ou confiar no mundo ao seu redor. O projeto ganhou espaço no centro comunitário da cidade e logo em outras localidades do estado. A ideia principal era unir métodos convencionais de terapia, como a terapia ocupacional e a psicologia cognitivo-comportamental, com a presença de cães treinados para apoio emocional e funcional. O foco estava em crianças com transtornos de ansiedade, TEA, transtorno do espectro autista, e aquelas que haviam vivido perdas traumáticas. Sofia participava de algumas sessões de forma sutil. Sentava-se num canto, desenhava e deixava Rock livre para se aproximar das crianças quando ele sentia que era necessário. Era impressionante ver como ele entendia a hora certa de agir. Deitava-se ao lado de quem chorava, apoiava a cabeça nas pernas de quem tremia de medo e abanava o rabo para quem, pela primeira vez em muito tempo, encontrava coragem de sorrir. Aos poucos, a escola de Willow Creek reabriu as portas para ela. Com o apoio da equipe pedagógica e adaptações que garantiam seu conforto e segurança, Sofia voltou às aulas presenciais. Não era fácil para ela lidar com barulhos altos ou com a agitação do recreio, mas a escola se adaptou. Rock passou a acompanhá-la nas aulas, deitando sob a carteira e vigiando a porta da sala como um guardião silencioso. As outras crianças aprenderam, com o tempo, a respeitar o espaço e o ritmo de Sofia. Algumas se aproximaram por curiosidade, outras pela admiração. Uma menina chamada Emma, que tinha dislexia e crises de pânico, foi a primeira a se tornar sua amiga. Juntas, criaram um pequeno clube de leitura. Emma lia em voz alta, devagar, enquanto Sofia desenhava as histórias que ouviam. A repercussão do projeto Laços Vivos foi além das fronteiras de Willow Creek. Pesquisadores e profissionais da área de saúde mental passaram a estudar o método desenvolvido por Sofia. O caso dela se tornou tema de palestras, artigos científicos e seminários sobre inclusão e terapias integrativas. O que começou como uma necessidade pessoal virou esperança para muitas famílias. Margaret Collins, agora mais envelhecida e serena, mantinha seu compromisso com o fundo educacional Horizonte Bennett. Com o tempo, ela passou a frequentar os encontros do projeto de Sofia, onde contava sua história e alertava para os perigos do medo disfarçado de zelo. Margaret aprendeu a conviver com seus erros sem se esconder deles. A própria Sofia, sem nunca falar sobre o assunto, demonstrava aceitação ao permitir que a ex-rival de sua família estivesse presente em momentos importantes. Num fim de tarde,
Em um evento no centro comunitário, Sofia foi convidada a falar. Ela estava sentada no palco, com Rocky deitado ao seu lado, e os outros pastores alemães ao redor. A menina pegou um pequeno microfone, segurou-o com cuidado e olhou para a plateia silenciosa. Ela respirou fundo. O som suave da respiração de Rocky pareceu dar-lhe forças. Às vezes, começou com a voz baixa e calma, a gente acha que tudo o que restou foi o medo, que é melhor se esconder porque o mundo não é seguro. Mas eu aprendi que não é verdade. A cura pode vir de onde a gente menos espera. Ela parou por um instante e afagou as orelhas de Rocky. Estes cães me salvaram. Mas não só do acidente. Eles me salvaram de ficar presa no que aconteceu. E me ensinaram que a gente pode encontrar um caminho novo, mesmo quando parece que não tem mais estrada. A plateia aplaudiu, mas Sofia não parecia notar. Seus olhos estavam distantes, olhando o horizonte que só ela via. No final daquele verão, Willow Creek parecia uma cidade diferente. Havia murais, pintados com imagens de cães e crianças brincando. Os parques ganharam áreas especiais para animais de terapia. As famílias que antes viviam em lados opostos agora se sentavam juntas nos eventos do Laços Vivos. Helen e Richard observavam, tudo com orgulho discreto. Haviam passado noites sem dormir, anos sem saber se Sofia encontraria um lugar no mundo. Agora, viam-na construir um mundo novo para si e para tantos outros. Sofia nunca esqueceu seus pais. Às vezes, nos fins de tarde, ela se sentava na varanda da casa dos avós com Rocky ao seu lado e contava histórias sobre eles aos outros cães. Dizia que os pastores alemães eram o legado deixado por seus pais, mas que agora ela tinha uma missão própria, fazer com que ninguém precisasse mais se sentir tão sozinho quanto ela um dia se sentiu. A história de Sophia Bennett não era de um final feliz simples. Era um caminho contínuo feito de altos e baixos, de perdas e ganhos, de cicatrizes e de novos começos. Mas era, sem dúvida, uma história de esperança e de como o amor verdadeiro, e aquele que não exige palavras, apenas presença, pode curar até as feridas mais profundas. Em Willow Creek, todos aprenderam que os laços que realmente importam não são feitos de obrigações ou expectativas. São laços vivos, construídos com paciência, confiança e um tipo raro de coragem, a de amar sem medo. E foi assim que, olhando para o futuro, Sofia caminhou com seus 6 pastores alemães sob o céu azul, certa de que havia muito mais horizontes para descobrir. Se essa história te impactou de alguma forma, curta esse vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Siga o canal para mais histórias emocionantes que revelam a conexão entre os humanos e animais. Muito obrigado.